Olá, queridos irmãos, estamos de volta aqui para esse nosso momento importante, nesse tempo da Quaresma, aqui de forma especial nessa Semana Santa, hoje, terça-feira dessa semana grandiosa da nossa fé, e o desejo no meu coração é que possamos viver com intensidade, né? Esta semana, espero que todos tenham buscado viver uma Santa Quaresma, jejuns, tudo mais, tenham se confessado, rezado mais caridade, mais amor, mais perdão. Agora, de forma muito especial, é Semana Santa. É terça-feira, é dia de nos unir a nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, rezemos o hino. Do rei avança o estandarte, fuge o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, para lavar meu pecado, o sangue e água jorraram. Árvore esplêndida e bela, de rubra púrpura ornada, de os santos membros tocar digna, só tu fostes achada. Ó cruz feliz dos teus braços, do mundo o preço pendeu, balança fostes do corpo que ao duro inferno venceu. Salve, ó altar, salve vítima, eis que a vitória reluz a vida, em ti fere a morte que a vida conduz. Salve, ó cruz, doce esperança, concede aos réus remissão, dai-nos o fruto da graça que floresceu da paixão. Louvor a vós, ó Trindade, fonte de todo perdão, aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Bem, o salmo de hoje. Hoje o salmo está em Isaías, o salmo dia. Tá bom? A angústia de um agonizante e a alegria da cura. E a palavra retirada que nos faz, nos introduz a este salmo. Eu sou aquele que vive, estive morto. Eu tenho a chave da morte. Apocalipse 1,18. Vamos aqui a Isaías 38, angústia de um agonizante e a alegria da cura. Eu dizia, é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia, não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes, nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão, eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vou me acabando de manhã até a tarde. Passo a noite a gemer até a aurora. Como um leão que me tritura os ossos todos, assim eu vou me consumindo dia e noite. O meu grito é semelhante ao da andorinha. O meu gemido se parece ao da rolinha. Os meus olhos já se cansam de elevar-se e de pedir-vos, socorrei-me, Senhor Deus. Mas vós livrastes minha vida do sepulcro e lançastes para trás os meus pecados, pois a mansão triste dos mortos não vos louva, nem a morte poderá agradecer-vos. Para quem desce a sepultura é terminada, a esperança em vosso amor sempre fiel. Só os vivos é que podem vos louvar, como hoje eu vos louvo agradecido. O Pai é de contar para seus filhos vossa verdade e vosso amor sempre fiel.
Senhor, salvai-me. Vinde logo em meu auxílio. E a vida inteira cantaremos nossos salmos, agradecendo ao Senhor em sua casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, outro salmo que nos fala ali, não só da paixão, mas também da vitória de Cristo. Da angústia, fala da angústia do Senhor, fala da angústia desse sofredor, desse servo sofredor, né? Diz ele assim: não verei, Senhor Deus, na terra dos viventes, nunca mais verei um homem neste mundo, minha morada foi a força arrebatada. Então, vai nos falando um pouco desse servo sofredor, que é o próprio Cristo, mas também fala da sua vitória, né? Porque, ao mesmo tempo que fala do seu sofrimento, depois vai dizer esse próprio Salmo que: mas não me deixastes a mansão triste dos mortos, a morte não poderá agradecer-vos. Quer dizer, no Cristo, seu sofrimento, na sua paixão e morte, mas o Pai não o abandonou às mãos da morte, deu-lhe a vitória. Por isso, queridos irmãos, refletindo sobre esta vida, o sofrimento de Cristo, nós não podemos nos parar somente no seu sofrimento e na sua cruz, porque ela é um caminho que nos mostra a glória eterna, a vitória, a ressurreição, né, de Jesus. Por isso, se é verdade que parecemos a cruz dessa vida e parecemos e carregamos a nossa cruz a cada dia, nunca perca de vista, né, qual é o objetivo da nossa vida. Viver essa vida, carregar a nossa cruz, para que um dia estejamos com Ele na sua glória, na sua vitória eterna. Amém. Nessa terça-feira nós vamos aqui com São Basílio Magno, logo no início da igreja no século IV, e o tema dessa catequese de hoje é: há uma só morte que resgata o mundo e uma só ressurreição dos mortos. Diz São Basílio: o desígnio de nosso Deus e Salvador em relação ao homem consiste em levantá-lo de sua queda e fazê-lo voltar do estado de inimizade ocasionado pela desobediência de volta à intimidade de vida. A vinda de Cristo na carne, os exemplos de sua vida apresentados pelo Evangelho, a paixão, a cruz, o sepultamento, a ressurreição, não tiveram outro fim senão a salvação do homem, para que, imitando Cristo, ele recuperasse a primitiva adoção filial. Portanto, para atingir a perfeição é necessário imitar Cristo, não só pelos exemplos de mansidão, humildade e paciência que ele nos deu durante a sua vida, mas também imitá-lo em sua morte. Como diz São Paulo, o imitador de Cristo, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Está em Filipenses 3,10. Mas como poderemos assemelhar-nos a Cristo em sua morte? Sepultando-nos com ele por meio do batismo. Em que consiste esse sepultamento no batismo e qual é o fruto dessa imitação? Em primeiro lugar, é preciso romper com a vida passada. Mas ninguém pode conseguir isso se não nascer de novo, conforme a palavra do Senhor, porque o renascimento, como a própria palavra indica, é o começo de uma vida nova. Por isso, antes de começar esta vida nova, é preciso pôr fim à vida antiga, do pecado. Assim como no estádio, os que chegam ao fim da primeira parte da corrida costumam fazer uma pequena pausa e descansar um pouco antes de iniciar o retorno, do mesmo modo era necessário que nesta mudança de vida interviesse a morte, pondo fim ao passado para começar um novo caminho. E como imitar a Cristo na sua descida à mansão dos mortos? Imitando no batismo o seu sepultamento, porque os corpos dos batizados ficam, de certo modo, sepultados nas águas. O batismo simboliza, pois, a deposição das obras da carne
segundo a palavra do apóstolo, que diz assim: vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo. Colossenses 2, do 11 até o 12. Ora, o batismo, por assim dizer, lava a alma das manchas contraídas por causa das tendências carnais, conforme está escrito: lavai-me e mais branco do que a neve ficarei. Salmo 59. Por isso, reconhecemos um só batismo de salvação, que já é uma só a morte que resgata o mundo. Uma só é a ressurreição dos mortos, dos quais o batismo é figura. Muito bem? Então é isso. Fomos sepultados com Cristo pelo nosso batismo. Pelo nosso batismo é preciso aprender a morrer para este mundo e ressurgir já na fé, na vivência da fé, na santidade da vida, uma vida nova, como aqueles que já estão resgatados por Cristo. Pois Cristo venceu a morte e o pecado. E nós que aqui vivemos essa vida, para viver esse resgate de Cristo, é preciso que já vivamos como ressuscitados, já vivamos como uma vida nova. Por isso é preciso viver como o Senhor ensinou, já é preciso morrer para este mundo, não adianta a gente querer viver como este mundo, porque não é isso a vida do cristão. A vida nova é a vida da graça, é a vida da obediência, é a vida de Cristo. Sepultados já estamos, ressuscitados seremos. A morte já foi vencida. Por isso, queridos irmãos, confiemos no Cristo, na sua vitória, né? E vivemos ali como homens novos, mulheres novas, que já somos, batizados que já estamos, para assim vivemos a vida santa, como Deus nos quer. Deus abençoe e nos dê a graça cada vez mais de viver com alegria, já aqui nessa terra, esse início dessa vida futura que Deus quer nos dar. Aqui é só como que devagar, né? Como que um espelho, apenas um reflexo da grande e eterna alegria que teremos no céu, junto dele. Deus abençoe e desejo ainda a todos vocês uma boa e santa semana grandiosa em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.